Oi, gente, semana começando, segunda-feira, e hoje eu tô aqui com a segunda parte das dicas de livros, minhas próximas leituras. Vamos conferir? Então vamos lá, semana começando, segunda-feira, né? Na sexta-feira eu já mostrei para vocês os 3 livros que eu estou lendo no momento, que são meus de alguma forma, ou eu comprei, ou eu ganhei, ou eu peguei emprestado de forma pessoal. E hoje eu vou mostrar para vocês os 4 livros que eu estou lendo da biblioteca, que eu peguei na quinta-feira retrasada e tenho que devolver no dia 22, tá? Como são leituras muito diferentes entre si, eu estou conseguindo ler os 4 livros simultaneamente, né, aos poucos, cada um. Mas vou começar falando para vocês do menor para o maior, tá? Do menor número de páginas para o maior, tá? O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês chama-se Regimes Políticos, uma Viagem. Foi escrito pelo Jaime Brenner, tá? Publicado pela editora Scipione. Eu procurei aqui, como ele não tem um índice, tá? Só tem a data de 1994. Vou mostrar para vocês, para ver se dá para vocês verem. Tá? Eu acredito que ele foi publicado nesse ano, mas eu não tenho certeza, tá? Eu resolvi pegar esse livro, por quê? Porque eu estava lendo sobre o Stalin, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e eu me interessei bastante sobre os regimes políticos. No que eu fui pesquisar, esse livro era indicado para a gente conhecer um pouco dos regimes políticos no mundo, tá? E aí eu consegui, achei ele na biblioteca e peguei para ler. O autor escreve de maneira muito didática, simples, tá? Porque ele só tem 82 páginas, então você lê ele rapidamente, tá? Ele é bem resumido. Ele tem um glosário também no final. Tem a biografia do autor, tá? O Jaime Brenner, ele é jornalista, historiador e escritor, tá? E tem uma bibliografia de ajuda do autor. Então ele vai começar falando sobre o capitalismo versus o socialismo, tá? Ele vai explicar um pouco como você pode interpretar, como você pode reconhecer, né, um sistema de regime político. Só que o autor a todo momento explica que é muito difícil você nomear um regime político como se ele fosse uma coisa imutável, porque o autor explica que vai muito de país para país, de período para período. Por exemplo, o que acontecia os regimes políticos da Segunda Guerra, onde tanto o capitalismo como o socialismo eram ditaduras, como se fosse nos dias de hoje, não seria a mesma coisa. Assim como ele explica também que países de primeiro mundo e de terceiro mundo, que têm o mesmo regime político, não vão ser iguais. Então ele fala sobre todos os tipos de regime político. Socialismo, capitalismo. Ele fala também sobre a democracia, as democracias liberais, né, a social-democracia, fala sobre socialismo real, fascismo e nazismo, que é muito importante, tá? Fala sobre nacionalismo e populismo, né, muito conhecido, me remete a Hitler, né, que era ultranacionalista. As ditaduras militares não poderia faltar. Ele fala também das teocracias. Sobre o pós-socialismo ainda tem os outros, que seria o apartheid, que é muito importante, acho que todo mundo conhece, na África do Sul, né? Israel e Burkina Faso. Então é um livro assim bem completinho mesmo e bem fácil de ser entendido, tá? Ele tem algumas figuras, poucas, mas tem. Ele é separado por capítulos sobre cada regime político. E é muito engraçado a gente ver como às vezes a gente tem uma visão errônea dos regimes políticos no mundo. Então ele fala bastante da Europa, ele fala também da América do Norte, ele não fala muito do Brasil, tá? Eu não sei se quando chegar na ditadura militar ele vai falar, ainda estou na página 50, então faltam 32 páginas para eu ler. Mas ele é bem completinho, ele fala também bastante do socialismo, do comunismo, fala da Ásia, da África. Então, assim, eu tô gostando muito, gente, eu tô aprendendo bastante com esse livro, tá? É história, quem quiser conhecer melhor sobre regimes políticos, fica a dica, porque é um livro curtinho, você lê rapidinho, tá? Fica a dica aí. Meu segundo livro é sobre um livro que eu vi no final de 2017 num canal literário que eu sigo, um booktuber, né? Que ele indicava como uma das melhores leituras dele de 2017. E eu fiquei fascinada porque, na verdade, eu não conheço a história, não conhecia, agora conheço, né? A história original
de Frankenstein, né? Que todo mundo já ouviu falar, né? Tem desenhos aí, tem milhares, tem até hoje é cultuado o Frankenstein, tá? E aí ele foi escrito pela Mary Shelley, tá? Ele foi publicado pela Biblioteca Folha em parceria com a editora Ediouro. A editora Ediouro é do Rio de Janeiro e a Biblioteca Folha, que na verdade é a Publifolha, né, aqui de São Paulo. E ele foi publicado em 1998 nessa parceria com as duas editoras, tá? Só que ele foi escrito, ele é um romance inglês, que ele foi escrito em 1818, tá? Então, eu quero só falar um pouco para vocês sobre a vida da autora, porque eu acho que é importante para a gente entender da onde surgiu essa ideia desse monstro Frankenstein na cabeça dela. A Mary Shelley, para quem não sabe, eu também não sabia, era filha, né, do William Goldwyn, que é o escritor de O Senhor das Moscas, um livro que eu li esse ano, que eu gostei muito, ele é muito conhecido, tá? Ela era filha dele e da Mary Wollstonecraft, que era uma das primeiras e mais importantes feministas da época, que morreu logo após dar à luz a Mary, tá? A irmã da Mary, após a morte da mãe, um tempo depois se suicida, e aos 16 anos, com essa família totalmente desestruturada, só tinha o pai, ela foge com o Percy Shelley. Só que o Percy Shelley era casado na época e a mulher do Percy também se suicida. E aí depois que a mulher dele se suicida, a Mary e o Percy se casam. Ou seja, a história de vida da Mary Shelley é muito crítica, é muito, não sei bem o que, assim, é muito mórbida, né? Então é importante para a gente entender aí da onde ela tirou essa história, tá? O livro tem 221 páginas, é fácil de ler por causa da estrutura dele, tá? Ele é pequeno, as letras são médias, então você consegue ler rapidamente, mais ou menos, né? Eu tô na página 94 agora. Vai contar a história do. Na verdade, ele começa com uma família, um rapaz viaja, né, sem rumo, sem destino, com um navio, aluga um navio. Ele é filho de um homem com muito dinheiro e ele escreve cartas para a irmã. E ele começa contando a viagem dele e que ele conheceu um cara chamado Victor, né, o nome? Victor Frankenstein, tá? E aí ele vai contar para a irmã a história desse Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein, na verdade, é o criador do Frankenstein, né? Quando a gente acha que Frankenstein é o monstro, mas na verdade Victor Frankenstein era o nome do criador. Ele era um estudante e durante os estudos, ele muito interessado nas ciências, no corpo humano, ele vai recolhendo pedaços em cemitérios, no próprio laboratório, enfim, da forma que ele consegue, e ele constrói um corpo humano, uma pessoa com coração, e essa pessoa que ele constrói, pessoa fica meio estranha, mas é uma pessoa, sem alma, mas é uma pessoa, de 2,50 m toma vida. E ele fica muito assustado com o monstro que ele mesmo criou. E aí ele meio que foge, né, esperando que o monstro vá desaparecer. Só que ele retorna para a cidade natal dele após a morte do irmão, e aí ele descobre que na verdade foi o monstro que matou seu irmão e que no lugar, na condenação, quem foi condenada pelo crime foi a Justine, que era uma moça boa que ele conhecia a vida inteira, que morava com ele, com a irmã Elizabeth, e ela é condenada por esse crime porque o Victor fica encurralado. Ele acha que se ele contar que ele criou um monstro e que esse monstro que matou o irmão dele, eu acho que é o William que chama, todo mundo vai achar que ele é louco. Então ele guarda para ele, mas ele sofre horrivelmente de culpa, de remorso. E eu tô nessa parte do livro onde ele se vê meio sem perspectiva de vida. E aí o monstro Frankenstein surge para ele, querendo fazer uma troca, tá? E é até onde eu li no momento, né? E ele com muita raiva do monstro que ele mesmo criou. Tá bem interessante de ler. Eu tô gostando bastante. Você lê rapidamente, fica com vontade de entender o que vai acontecer nessa história, tá? Muito bacana. Fica a dica aí para vocês, tá?
E agora, o meu terceiro livro, gente. Eu nem acredito que eu consegui pegar esse livro na biblioteca. Esse livro, ele foi publicado no final de 2017, se não me engano, em outubro. E eu vi tudo que foi booktuber falando desse livro. E eu não tô no momento comprando livro algum, né? Tô pegando emprestado, porque eu tenho bastante livro para ler. Então eu falei, eu não vou comprar agora, vou me segurar, não vou comprar agora. E aí quando eu fui na biblioteca, eu descobri que esse livro tava lá e eu nem acreditei. E eu vou mostrar para vocês porque é Tartarugas até lá embaixo do John Green. Esse livro acabou de sair e já está disponível na biblioteca municipal aqui próximo de casa. E aí eu vou falar um pouco. Ele é da Intrínseca, tá? Ele é um. Vamos ver aqui na catalogação que eu gosto de falar. Ele é ficção americana, tá? John Green, para quem não sabe, autor de Quem é Você, Alaska, A Culpa é das Estrelas. A Culpa é das Estrelas eu li. E também tenho Cidade de Papel que eu li também. Cidade de Papel eu não gostei muito, tá? Sinto dizer, mas eu fiquei muito interessada em ler esse livro porque muita gente falou sobre ele e porque a menina, a Asa, que é a protagonista da história, ela sofre de um distúrbio que eu achei que eu fosse me identificar, porque para quem não sabe, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E eu achei que eu iria me identificar com a Asa. Só que o distúrbio da Asa é bem diferente, né? São pensamentos intrusos, intrusivos que ela tem, que ela não consegue controlar como uma pessoa normal, né? A gente não controla o que a gente pensa, mas na verdade, se a gente sabe que está pensando uma bobagem, a gente consegue dispensar, desconectar e pensar em outras coisas. A Asa, ela não tem esse controle. Ela é uma menina de 15 anos, tá? Que sofre dessas espirais de forma de pensamento, onde ela acaba se retraindo muito, parecendo uma pessoa introspectiva e até mesmo uma pessoa no mundo da lua, vamos se dizer, mas porque ela não consegue controlar os próprios pensamentos, tá? E meio a tudo isso, a esses espirais de pensamentos que ela tem no decorrer do livro, o que acontece? Ela tem uma amiga, que eu não vou me lembrar o nome agora, a Daisy, tá? Que o que acontece? Tem um grande empresário onde elas moram, que ele foge na calada da noite porque ele está sendo investigado por crimes de corrupção, tá? Ele é bilionário e a Asa conhece o filho dele. O filho dele se chama Davis, tá? E a Asa conhece ele de um acampamento que ela já participou. E elas vão em busca porque há uma recompensa de US$ 100.000 para quem tiver informações do paradeiro do pai do Davis. Só que ela se vê apaixonada pelo Davis e o Davis porque é um garoto muito fofo que não concorda com as atitudes do pai e que prefere que o pai se mantenha desaparecido, né? Encanta ela. E aí eu tô na página 118. O livro tem 266 páginas, né? Tô quase no meio do livro. E aí elas estão interagindo com o Davis e com o Michel, que é um garoto que a amiga dela, a Daisy, está interessada. E aí está contando essa história de até onde vai a busca pela recompensa, tá? O Davis propõe para ela uma troca que eu não vou falar para vocês e ela aceita. E aí eu tô nesse momento do livro, assim, querendo saber o que acontece com o pai dele, mas também muito interessada na história da Asa, tá? A mãe da Asa dá esse nome a ela porque diz que quer que ela englobe todo mundo, que é uma analogia de A a Z, né? Asa é um nome não muito comum, mas assim, é muito bonitinho, a forma que John Green escreve é muito bacana, embora eu não tenha me identificado com a protagonista, como eu achei que aconteceria. Eu tô gostando bastante da leitura, tá sendo bem interessante. Se eu gostar, eu vou fazer depois completo, bonitinho, né? Porque ainda tô na metade do livro, vou fazer a resenha dele para vocês, tá? Mas eu fiquei muito impressionada de conseguir esse livro. E o quarto livro que eu tô lendo, um pouco atrasada, sim, mas antes tarde do que nunca, é Biblioteca das Almas, tá? Ele é o terceiro livro, né, da trilogia ao lado Senhorita Peregrine, né? Eu li em 2016 o primeiro livro e o segundo, Cidade dos Etéreos,
E aí eu só consegui, por quê? Eu li em 2016, uma amiga minha me emprestou os 2 livros que ela tinha comprado, só que o terceiro livro ela acabou não comprando, e aí eu fiquei com dó de comprar só o terceiro, eu não teria o box, então eu fiquei esperando não sei exatamente o que, e aí acabou passando 2017 inteiro, eu acabei não lendo, e aí eu peguei na biblioteca e agora sim, finalmente estou lendo. O livro, eu acho que todo mundo já conhece, é bem famoso, né? Ele tem 408 páginas, tá? Também publicado pela Intrínseca, em 2000, deve ter sido em 2016, tá? Pelo Renzo Riggs, e isso, 2016, é uma ficção americana. Vai contar a história dos garotos, dos meninos e meninas peculiares, né? Nesse momento da história, o Jacob, a Emma e do cachorro Adson, né, que é um cachorro falante. Os 3 estão em busca de resgatar a senhorita Pellegrini e as demais crianças peculiares que foram sequestrados, capturados pelos acólitos. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar, né? Pelos acólitos. E aí eles partem nessa busca. E aí é um livro cheio de aventuras, assim como os 2 anteriores, tá? Muito fofo. Tem também as imagens igual antes. É o mesmo formato de livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui os capítulos. Cadê uma fotografia para mostrar para vocês? Só para vocês verem. É muito fofinho o livro. E o autor, para quem não sabe, né, algumas fotos colocadas no livro são fotos reais tiradas por outras pessoas que concederam as fotografias para o autor usar no livro para dar mais sentido à história. E aí o terceiro livro começa com eles na estação de trem, né, depois que todos são capturados, só ficam os 3 e aí eles partem em busca para descobrir aonde eles estão. E aí eles partem para uma fenda, na verdade eles estão numa cidade que é como se fosse um inferno no momento. Eu estou na página 140, né? E aí é cheio de aventuras. Eu gosto muito dos diálogos, assim, prende a gente na história, a gente não tem vontade de parar de ler. É uma história bem bonitinha, na verdade, apesar de eu achar um pouco literatura infanto-juvenil. Eu gostei bastante dos outros 2 e estou gostando bastante desse, tá? E eu calculo que até o final vai ser essa busca cheia de aventuras e de outros personagens que os ajudam e os atrapalham no decorrer do caminho, tá? Então, para quem quiser aí, para quem não conhece a história, é muito fofa, é um mundo imaginário, mundo de fantasia, né? Mas é muito bonitinho mesmo e eu tô gostando bastante de ler, tá? Então, assim, eu tô muito feliz com essas minhas 4 leituras, tá? Espero terminar até quarta-feira. E é isso, gente. Volto na sexta-feira com mais vídeo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de livros. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem seus comentários, suas curtidas, compartilhem, tá? É para isso que eu tô aqui. E eu tô gostando bastante de fazer os vídeos, de compartilhar minhas leituras com vocês. Espero que vocês também estejam gostando. E a gente se vê na próxima, tá? Beijo, beijo, boa semana, tchau!